Como saber quando o guia espiritual não é o guia espiritual? Vou compartilhar com você um relato de caso que aconteceu comigo e como foi o atendimento. Mas antes peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, segue este vídeo descritivo do curso Umbanda Pé no Chão com um link que você é redirecionado para a playlist, você já sai estudando, maratonando as aulas, tudo gratuito aqui na plataforma Universitarista EAD. Como saber quando o guia espiritual não é o guia? Esta é uma situação que acontece muito. Qualquer médium pode acontecer isto. Eu trabalhava num centro espírita tradicional no pronto-socorro e também frequentava o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, numa casa tradicional. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com apometria e logo que eu me apresento no grupo de apometria, que é desdobramento induzido, numa terceira casa, a minha ideia era sair do centro espírita e ficar nesta casa que era mais universalista, que trabalhava com apometria, técnicas de desdobramento induzido para a desobsessão. No meu segundo encontro no novo grupo, se apresentou um guia espiritual. Eu acreditei que era um guia espiritual. Trabalhou tudo certinho e tal. Começaram a passar os dias. Eu, no meu trabalho, no meu dia a dia em estado de vigília, comecei a ter flashes de evidência desse guia espiritual. Onde eu ia, o guia espiritual estava comigo. À noite, o guia espiritual estava comigo. No início eu não desconfiei, mas eu comecei a ficar cansado. Comecei a ficar cansado, fraqueza, cansaço, dificuldade de concentração, começou a afetar meu trabalho. E eu fui falar com um amigo meu, que ele é um médium mais experiente na época. E ele disse: você está no Cavaleiro de São Jorge, que é uma casa tradicional aqui em Porto Alegre. Eu disse que sim. Ele disse: não, então você faça o seguinte. Ele também era médium do Cavaleiro de São Jorge. Peça atendimento. Você vá no trabalho de segunda-feira à noite, que é um trabalho de ponta de fogo. Você tire uma ficha e fale com a entidade, que é o Caboclo Cobra Coral. E eu fui, e de fato, o senhor Cobra Coral, ele confirmou que aquela entidade não era aquela entidade. E eu tive que participar por 7 segundas-feiras dessa ponta de fogo. Era um rito que o senhor Cobra Coral trabalhava com ponto de fogo, né? Uma panelinha de ferro preta com fogo, e ele fazia os atendimentos. E ali teve outros desdobramentos. Isto melhorou depois o meu desenvolvimento mediúnico, veio a manifestação de um Exu Bará, que ele seria o meu protetor, e teve outros desdobramentos. Mas o fato é que eu quero compartilhar com vocês que eu, mesmo um médium já relativamente experiente, maduro, passei por essa situação de um guia espiritual não ser o guia espiritual, um falso guia espiritual. E no astral isso pode acontecer, do astral para o médium. Eles são muito articulados e inteligentes. Então, qual foi a minha reflexão na época e os aprendizados que eu tirei? Este é um caso, teria outros. Você dar graças aos orixás, graças a Deus, de estar vinculado a uma corrente espiritual com pertença, frequentando para pedir atendimento. Um outro fato é que quanto mais sozinho o médium é, mais fácil é o falso guia espiritual se passar pelo guia verdadeiro. Então, se você não é um médium firme, seguro, maduro, com tempo, fica o sinal de alerta. Hoje nós temos uma apologia ao individualismo, inclusive desenvolvimentos
mediúnicos desvinculados de uma egrégora presencial, sem presença, sem pertença, aonde a gente observa muitas vezes o indivíduo deslumbrado, fascinado com esse falso guia espiritual, e depois que se apropria do Ori e toma conta, toma frente do médium, se você não estiver numa corrente, não se amparar em médiums mais experientes, é muito difícil você se libertar ou você se dar conta que é o falso guia espiritual. A intenção desse tipo de entidade é sugar a tua vitalidade, sugar o teu axé pessoal, o teu fluido pessoal, e a partir daí ele se fortalece no astral. Muitas vezes se cria um processo de simbiose, o médium e a entidade vivem em reciprocidade, o médium fica deslumbrado, a entidade atende os anseios, desejos desses médios, aí é um enrosco de difícil solução, muitas vezes fica até para outras encarnações, porque o médium de fato ele cai no processo do mediunismo e se fica à mercê, subjugado dessa entidade. Então, como saber que o guia não é o guia espiritual? A maneira mais segura é você se amparar nos mais antigos, nos mais experientes. A maneira de você ter mais segurança nesse processo é estar vinculado e com presença numa corrente de fato e de direito, numa casa constituída de umbanda séria, no meu olhar. E você já passou por essa situação de um falso guia se fazer passar pelo guia espiritual? Isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa educação mediúnica. Deixe seus comentários, estarei respondendo a todos. Muito obrigado, até a nossa próxima videoaula.